Estamos começando o sétimo e último encontro sobre o Tifon. E hoje eu gostaria de fazer algumas considerações mais gerais, filosóficas e de certa problemática que há no, na teoria de Platão como um todo, relativamente a essas definições e ao próprio objeto, a maneira, a metodologia que Platão utiliza nesses diálogos definicionais, que são os diálogos da primeira fase. Faltou analisarmos a última, Se vocês não estiverem me ouvindo bem, eu peço que usem o chat para avisar, ok? Mas a última definição que o Tifron aventa, depois que a caracterização da piedade como uma terapia, como um cuidado com os deuses, e o cuidado está sempre ligado à ideia de utilidade e de benefício, e nós não podemos beneficiar os deuses, o Tifron chega à última das tentativas de definição, que é eu vou chamar de definição 4, que é a piedade seria algo como o conhecimento dos sacrifícios e das preces. Aos deuses. Então, você tem aqui uma definição. Sócrates objeta que esses sacrifícios e preces, no fim das contas, remontaria justamente a fazer algo que é do agrado dos deuses, já que não tem nenhum tipo de benefício que os deuses podem extrair daí, nem qualquer tipo de serviço para os deuses que você pode fazer. Ou seja, você faz sacrifícios e faz preces com vistas a agradar os deuses, e isso acaba caindo nos mesmos problemas da segunda definição, na versão reformulada ou não, que é, bom, então piedoso é aquilo que os deuses amam. E disso seguem todas as objeções que já foram objetadas contra a segunda definição, na sua segunda formulação. Nesse ponto, Eutífron abandona o diálogo, vai embora, diz que tem mais coisas a fazer. E nós ficamos, afinal de contas, sem a resposta ao que seja piedade. Agora, vamos, vamos para algumas considerações filosóficas mais gerais sobre o procedimento de Platão nesses diálogos. Nesse diálogo, nos diálogos definicionais, e os problemas que essa busca por definição acarreta. Nós temos aqui algumas caracterizações gerais para fazer. Uma delas é exatamente do ponto de vista
do método socrático, que é o que nós chamamos de elencos. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Escreve assim, elencos, que é um método, aliás, muito confortável para Sócrates, e é um método usado nos primeiros diálogos. No imaginário popular, não tão popular assim, mas as coisas que nós normalmente associamos com a figura de Sócrates é o que a gente chama de maiêutica, que não é exatamente isso, não é desassociado, mas não é exatamente isso que está aqui. Maiêutica seria justamente algo como um parto, né, das ideias, e esse parto normalmente está ligado à ideia, ou melhor, à tese de que, na verdade, as ideias presentes em nós são inatas. Elas estão em nós e, tal como acontece com o escravo do Mênon, lá do Mênon, no diálogo Mênon, Sócrates seria responsável, então, por fazer esse parto das ideias, mas o pano de fundo disso é que as ideias é algo que já estão em nós, já está em nós, desde antes de nascermos, e que elas precisam apenas vir à toa. À tona, mas é necessário fazer essa cisão aqui, porque eles não dizem exatamente respeito à mesma coisa. Essa ideia de que a alma é imortal, né, de que o conhecimento das ideias é um conhecimento que a gente tem no outro mundo, e o que o diálogo basicamente faz com que essas ideias sejam, elas já existem, mas que elas sejam tão paridas no nosso mundo, tudo isso é característico daqueles diálogos intermediários a partir do Mênon e do Fédon, onde você tem caracterizações mais explícitas de Aristóteles a favor das teses como da imortalidade da alma, da metempsicose, que é o retorno da alma, né, que é uma tese aparentemente ligada ao pitagorismo, e a ideia da reminiscência, que é esse processo de conhecimento como lembrança ou como rememoração de algo que nós conhecemos, né, antes de nascer. Da alma está desprendida do corpo. Isso ainda não é o caso aqui. O elencos, basicamente, é apoiado sobre né, dois pilares básicos. Um desses pilares é o pilar da honestidade, da sinceridade do interlocutor. Isso caracteriza o elencos, ou seja, aquele a quem Sócrates está perguntando deve responder com sinceridade, ou seja, aquilo que ele de fato crê. Um segundo pilar é que é Sócrates aquele que vai julgar os resultados. Ele julga os resultados, ou seja, julga as teses apresentadas. Então, as questões de Sócrates sempre começam com uma afirmação do interlocutor. No nosso caso, o interlocutor é o Eutífro, e essa afirmação normalmente inclui a alegação de que o interlocutor sabe, né, conhece algum tipo de objeto ligado a uma virtude. E aqui, a piedade está no âmbito dessas virtudes tradicionais gregas. Sócrates não. Aristóteles vai defenestrar a piedade do rol das virtudes, mas aqui ela ainda é uma virtude. Então, às vezes, Sócrates acaba buscando um
um esclarecimento sobre isso, e aí outras vezes ele parte diretamente para fazer com que o oponente aceite teses que são contraditórias com o que foi afirmado. Então, o interlocutor, eu vou fazer aqui o I, o interlocutor apresenta uma tese e o Sócrates faz uma de duas coisas, né? Ou pede esclarecimentos, ou apresenta teses que ele deseja, né, com as quais ele deseja ter a concordância do interlocutor, mas essa concordância do interlocutor vai gerar dificuldades, porque essas teses, com seus devidos esclarecimentos, acabarão por se mostrar inconsistentes com o que o interlocutor quer, a definição que o interlocutor dá, ou qualquer tipo de tese que o interlocutor apresenta. Então, na maior parte dos casos, essas teses que Sócrates apresenta, elas não são teses que têm autoridade por si mesmas, ou seja, não são fatos que sejam fatos óbvios ou que todos concordem. A autoridade dessas teses são autoridades, a autoridade dessas teses é uma autoridade oriunda da concordância do interlocutor. Então, quando Sócrates diz a Eutífron, por exemplo, ah, então não é verdade que alguns deuses discordam, que os deuses discordam quanto ao que é bom, quanto ao que é ruim, e, portanto, uns amam certas coisas e outros amam certas outras? Isso não é exatamente uma tese propriamente defendida por Sócrates, ou uma tese necessariamente verdadeira, mas é uma tese que, se o interlocutor aceita, ele vai ter que lidar com as consequências dela, e essas consequências normalmente geram inconsistências, né? Então, em um outro caso, Sócrates ainda provê argumentos. Ou seja, nós temos um relance disso aqui na própria proposta de Sócrates, de que, na verdade, a, a piedade seria o amor, né, aquilo que é amado por todos os deuses, né? O que todos os deuses amam é piedoso. Então, isso é uma contribuição direta, ou seja, Sócrates fornece argumentos em direção a uma determinada tese, e esse caminho, né, argumentativo é chamado famosamente de epagogé. Epagogé. Nós não vamos estudar com calma essas figuras. Epagogé. Mas são termos importantes. Então, isso daqui se segue o seguinte: esse elencos, que é esse grande método dos primeiros diálogos, é um procedimento negativo, ou seja, é um procedimento, em grande parte, destrutivo de teses erradas. Ah, agora, isso leva normalmente, né, você tem o elencos é basicamente destrutivo em relação às teses que estão sendo defendidas, mas isso não quer dizer que você não tenha algum ganho real sobre ele, né? Aliás, por ele.
E isso leva normalmente a uma dificuldade intransponível, que é o que a gente chama de aporia. Aporia pode ser entendida em dois sentidos, mas que é basicamente a mesma coisa. Ou você tem uma ausência de vias para seguir, né? Você teria aqui ligado ao verbo poreuomai, né? Que é andar. Ou você tem uma ausência de poros, que é recursos. Você não tem recursos agora para dirimir a questão. Então, esses diálogos da primeira fase de Platão terminam nessa situação, mas isso não quer dizer que eles sejam meramente destrutivos. Eles são destrutivos no sentido, digamos assim, material do termo, porque aquelas teses que estão sendo expostas vão se provar inócuas, na verdade. Por outro lado, você tem alguns ganhos, que é mostrar quais são os bons critérios que uma investigação desse tipo deve seguir. Você tem também um lado positivo, ainda que esse lado positivo, positivo no sentido de propositivo. De fato, há uma proposta, mas essa proposta é antes metodológica do que propriamente uma proposta de teses concretas defendidas nessa no diálogo. Isso, de fato, nós não temos. Agora, acho que não tem mais páginas aqui embaixo. Não. Posso adicionar? Será? É, eu adicionei e aí acontece o quê? O que faz aqui? Não. E aqui? Não. Deixa eu voltar. Voltar para cá. Deixa eu fazer uma página nova. Desculpe essa confusão. Eu nem sabia que dá para fazer aquilo ali. Oh, meu Deus. Aqui. E o que eu quero agora? Configurar a página. Cor de fundo. Branca. Ok. E modelo da página. Todo branco também. Assim. Pronto. Prosseguindo. Agora vocês devem ter percebido. Acho que eu quero a página amarela. Assim, isso. Agora vocês devem ter percebido que Sócrates parece achar que quando você quer saber o que é X, sendo que X, vamos dizer assim, ó, eu tenho uma afirmação que é a seguinte, né? X é F. Nesse caso, seríamos que é processar o pai em tais e tais circunstâncias. Então, temos processar o pai é piedoso. Então, nós temos aqui um sujeito, um predicado. Esse predicado aqui, que é piedoso, é também predicado de outras coisas. Então, como ele é predicado de outras coisas, nós chamamos esse predicado de um universal, modernamente falando. Então, temos aqui um termo que é um determinado particular, e ali nós temos um termo que é um universal. Ok? Então, quando você faz essa afirmação, Sócrates, então, pergunta o que é este F aqui. Então, para eu poder fazer esse tipo de afirmação, eu tenho uma condição. Essa condição é
dizer o que é F. O que é F? E vejam que F, a gente fala em F aqui de duas formas, ou seja, de dois modos de dizer. Então, quando eu faço. Ah, eu acho que descobri a razão pela qual o microfone falha. Vamos de novo. Quando eu faço uma afirmação dizendo que um particular é F, eu preciso dizer, né, o que é esse F, cuja presença, aliás, o que cuja presença em X, ou o que torna X F. Então, nós temos, de um lado, X é F, e nós temos algo que eu vou fazer com F, com φ aqui, que é o que torna X F. Então, se eu digo X é piedoso, existe uma coisa que é a piedade, que é a ideia, que é o eidos, que torna X piedoso. E essa mesma piedade vai tornar Y piedoso. Então, quando eu vou dar a definição, na verdade, eu estou dando a definição disso aqui, que explica essa predicação. Então, eu estou definindo a piedade, que é o que torna X piedoso, ou seja, a piedade que está, se vocês quiserem, presente em X, embora não seja exatamente a presença da piedade em X. Ok? Então, pelos critérios que nós vimos, essa definição aqui precisa corresponder a certos critérios. Um desses critérios é o critério da generalidade, vocês lembram bem. Isso quer dizer que, quando eu ofereço uma definição de φ, que é piedade, né, ela deve contemplar todos os casos, x, n é f. Então, a definição que eu dou disso aqui precisa englobar todos esses casos. E além de englobar todos esses casos, né, toda vez que eu uso piedoso aqui, ele precisa estar fazendo referência exatamente à mesma ideia de piedade, o que me dá o segundo critério, que é o critério de identidade. Então, o que fundamenta essa predicação aqui tem que ser sempre a mesma coisa, né? Ou seja, o piedoso tem sempre por trás dele uma piedade, que é o que unifica todas as predicações. Além disso, eu falei de um terceiro critério que não está tão claro, mas que emana dos outros dois, que é o de exclusividade. Ou seja, esse FII que não pode englobar outras coisas que não sejam o que é piedoso. Se você falar em termos de, por exemplo, englobar o que não é piedoso, você ao mesmo tempo está contrariando o princípio da identidade e o princípio da exclusividade. Então, tudo isso parece nos dar apenas um critério, que é aquele critério
da definição, eu não sei se vocês lembram, palavra, coisa. Ou seja, tudo isso me permite, né, se eu tomar isso aqui como critérios de uma definição nominal, palavra, coisa, isso me dá critérios para a aplicação de uma palavra a determinadas coisas. Entretanto, que não se trata de uma definição nominal, mas sim de uma definição real, é algo que fica claro com o nosso quarto critério, que é o critério da explicação ou da causalidade. Quando Sócrates repassa as exigências da boa definição, ele diz que precisa daquilo, né, a única ideia, né, a única ideia, que é minha ideia, é uma só, por meio da qual. Por quê? Porque isso aqui está no dativo. Então, não é a única ideia por meio da qual nós reconhecemos, mas a única ideia por meio da qual as coisas piedosas são piedosas. Ou seja, quando ele usa essa palavra ideia, ele não está falando de um conceito, ou seja, algo na minha mente que se reporta ao mundo, cujo, né, o significado de algo que está na minha mente é preenchido por algo que está no mundo, mas essa ideia, isso aqui é importante, ela causa ou explica por que X é F, X é piedoso. Então, o nosso fi aqui, ou seja, nossa piedade, é a causa de X ser piedoso, ou seja, X é F. Então, a gente tem aqui algo que é robusto, né? Isso aqui é uma afirmação ontológica. E isso está ligado com o desenvolvimento posterior da teoria das ideias, que a teoria das ideias é, em última análise, alçar isso aqui ao status, né, de uma realidade superior, participando da qual tudo que é piedoso venha a ser piedoso. Mas isso ainda não foi afirmado aqui. Nós temos apenas uma entidade que a gente não conhece as propriedades dessa entidade, nem desse tipo de identidade, que é a ideia, mas ela tem uma importância ontológica, na medida em que é por causa dela que as coisas são piedosas. E veja, ele não está falando que as coisas são ditas piedosas, mas que elas são piedosas. E se ela é sempre idêntica, você tem uma propriedade aqui que os particulares não têm, que é ela não está restrita ao espaço e ao tempo, não é? Os particulares, qualquer particular está restrito ao espaço e ao tempo, mas coisas que não são particulares, são universais, elas não são restritas no espaço e no tempo, elas podem, talvez, existir em dois lugares ao mesmo tempo e do mesmo modo. E com isso você gera um tipo de entidade bastante diferente e que, evidentemente, não é material. Não é material. Agora, ao buscar esse tipo de definição, Sócrates está causando talvez alguns problemas filosóficos, né? Porque há uma questão epistemológica aqui, que é apontada pelo Peter Gitch, que ficou
conhecida como a falácia socrática. O que seria essa falácia socrática? A falácia socrática consiste em afirmar o que a gente chama da prioridade da definição no seguinte sentido, aqui, que é: devemos conhecer o que é a piedade, né, antes que possamos conhecer que qualquer x particular é reverente, é piedoso. Então, o critério, agora aqui nós estamos dentro de um contexto epistemológico, é o seguinte: para eu conhecer que um particular tem determinada propriedade, eu preciso conhecer a definição desse dessa propriedade que causa, né, essa possibilidade de predicação. Agora, isso é estranho, não é? Porque isso contradiz simplesmente o senso comum, em muitos sentidos. Por exemplo, em geral, nós podemos dizer perfeitamente bem o que que é uma planta. Quando eu digo X é uma planta, eu posso reconhecer muito bem o que é essa planta. Eu posso reconhecer o que é a planta, sem ter uma definição precisa do que é vir a ser, né? Do que vem a ser uma planta. Ah, e é engraçado que quando Sócrates parece imaginar que é capaz de reconhecer, né, se algo é ou não piedoso, mesmo sem ter uma definição de piedade, porque ele faz isso porque ele aplica diversos predicados em diversos momentos, usando universais sem nunca oferecer nenhum tipo de definição para eles. Então, parece perfeitamente possível reconhecer propriedades em certos objetos sem ter necessariamente uma definição dessa propriedade que você está predicando a um objeto. Um outro ponto que não está exatamente aqui no Eutífron, quanto à prioridade de definições, e que não está ligada à chamada falácia socrática, é que nós também devemos conhecer o que é a piedade. Perdão, está ligado, está evidentemente no Eutífron, né? Devemos conhecer o que é a piedade para saber quais são as propriedades. Isso aqui também está ligado a, a um problema definicional. Porque, veja, eu não posso reconhecer a propriedade a partir de exemplos. Por exemplo, X é piedoso,
Y é piedoso. Daqui eu não posso extrair o que é a piedade, porque para eu fazer essa predicação, eu preciso saber a definição de piedade. Por outro lado, eu não posso dizer que propriedades a piedade tem. Por exemplo, se a piedade é ensinável ou não, que é a pergunta que nós temos no Meno quanto à virtude em geral, sem saber também qual seja a definição de piedade. Então, eu tenho aqui uma precedência absoluta da, da definição em relação a qualquer coisa que eu possa dizer, seja dos itens que são piedosos, seja da piedade em si mesma. O que parece ser uma exigência extremamente excessiva em termos de uma epistemologia minimamente operacional. É muito difícil que nós consigamos dar, com base em todos os critérios que Sócrates exige, que é o critério da identidade, o critério da exclusividade, o critério da causalidade, o critério da identidade, da generalidade, identidade, exclusividade e causalidade, para praticamente todos os termos que nós usamos na linguagem. E você não pode chegar na definição nem a partir dos exemplos, porque os exemplos são escuros, que eles não podem prescindir da própria definição, e eu não posso tampouco partir de propriedades da piedade para tentar chegar ao conceito ou à ideia de piedade, né? Ou para ter o conhecimento de piedade, da piedade, se eu não tiver já a definição de piedade. Como é que a gente chega a essa definição? Como que a gente chega a essa definição? Ao que parece, a resposta do Menon e do Phaedon é que, na verdade, nós temos essas coisas já na nossa mente, porque nós temos almas imortais e nós tivemos um acesso direto a essas ideias quando não estávamos ainda, quando ainda não havíamos nascido. Mas não é isso que nós temos aqui nos primeiros diálogos ainda, né? Talvez se possa escapar disso ofertando aquilo que os intérpretes chamam de uma interpretação caridosa. Isso aqui é um tipo de interpretação que é muito comum, que segue o princípio da caridade interpretativa, que consiste em fazer concessões ao autor. Que concessões seria essa? Bom, né, um dos que tenta solucionar o problema mitigando, né, as exigências é um cara chamado Paul Woodruff. Ele diz o seguinte: bom, nós podemos amenizar o problema da falácia socrática, dizendo que, na verdade, esse conhecimento que Sócrates quer buscar não é qualquer conhecimento, mas o conhecimento especializado, da mesma forma que as técnicas são conhecimentos especializados. Então, conhecimento especializado sobre Φ requer a habilidade de dar as definições sobre Φ. Ok? E não podemos conhecer essas propriedades da ideia de piedade, né? Mas não quaisquer características. Então, por exemplo, se eu pego árvore
que a gente pode falar, árvore é um universal. É um substantivo, mas é um universal. X é uma árvore. Então, nós estamos falando de algo que é predicado de muitos. Então, eu sei, por exemplo, que a árvore tem um tronco, sei que a árvore tem folhas verdes, né? Eu sei que a árvore cresce com o tempo, eu sei que a árvore morre. Todos esses conhecimentos que eu tenho sobre árvores em geral seriam conhecimentos legítimos, mas o tipo de conhecimento que é requerido aqui não é esse conhecimento padrão e rasteiro das coisas, mas o conhecimento especializado, o conhecimento técnico, não de propriedades em geral das coisas, mas de propriedades essenciais. Ou seja, nós não podemos falar das, das características ou das propriedades essenciais de φ sem saber a definição de φ. Dessa forma, ou sem saber o que é φ. Φ aqui é a forma, né? Ideia, e o nosso exemplo é de piedade. Então, não é que eu não possa reconhecer piedade nas coisas, ou que eu não possa dizer que coisas são piedosas, mas para eu ter um conhecimento especializado, técnico das coisas, eu preciso saber a definição de piedade e, se eu quero dar propriedades que são essenciais da piedade, eu preciso também dar uma definição. Então, não é qualquer conhecimento que exige tamanha robustez definitória, mas apenas um tipo de conhecimento específico, que é o conhecimento técnico, especializado, científico, como quer que vocês queiram, porque essas distinções ainda não estão feitas aqui nos primeiros diálogos.